pode acontecer exatamente o que está mostrando nesse gráfico, né? Mais uma vez ser um falso topo duplo, medo no mercado, afasta a sardinhada e aí as baleias ajudam o mercado a voltar a subir com força, retesta esta linha como suporte e a partir daqui ficaria livre para ter uma disparada de preço. Então, no gráfico trimestral, para falar a verdade para vocês, tá lindo, tá? E não é que o preço está se sentindo confortável na região dos 60 mil dólares? Isso é bem preocupante, pessoal. Porque, apesar de diversas sinalizações, indicadores mostrando ali esgotamento da força vendedora, nós não costumamos encontrar um fundo do poço num momento de lateralização. Geralmente, um fundo vai ser o quê? Um movimento muito rápido. Vai ser um pavio que vai até um esgotamento, onde vai encontrar ali uma força compradora, né? Uma região de compra, e rapidamente a gente vê uma reversão de preço. E não é isso que a gente está vendo. A gente viu o preço caindo para os 60 mil dólares, mas ao contrário de vezes anteriores, agora ele está meio que se consolidando nessa mesma região. A gente pode acabar vendo ali um fechamento diário, ou até pior, um fechamento semanal abaixo dos 60 mil dólares. E é justamente isso que a gente vai avaliar no vídeo de hoje e também, óbvio, né, analisar aí notícias do dia e da semana que podem indicar para a gente um cenário mais provável. E eu começo o vídeo de hoje pedindo aquele like para vocês, que eu não peço há muito tempo, estou viajando, esqueci de pedir nos últimos vídeos, mas vocês sempre colaboram, vocês são demais. Deixem um like para ajudar o canal a crescer. O like não é para o momento do Bitcoin, e sim criar mais conteúdo, para ter essa empolgação de sempre aqui junto de vocês. E eu já começo hoje trazendo aqui o nosso gráfico diário. Como vocês podem ver aí no gráfico, tá? Esse gráfico diário do Bitcoin, vocês percebem que ele vinha encontrando aqui uma região que, historicamente, aqui embaixo no RSI, indica fim de queda, né? Esgotamento de uma tendência de queda, mas dessa vez, como vocês podem notar, o RSI foi mais baixo do que de costume, né? Das duas vezes anteriores. E aí eu parei para pensar o seguinte: quando foi a última vez que o RSI rompeu essa linha de 30 no gráfico diário? Ele chegou próximo dessas duas vezes aqui, mas não chegou a ficar abaixo de 30 como dessa vez. E aí, retornando, pessoal, eu afastei o gráfico, né, para encontrar a última vez que isso aconteceu. E aconteceu aqui, como vocês estão vendo, agosto para setembro de 2023. Tá? Vou até apagar as bolas anteriores para não confundir vocês. Vou trazer essa para cá, na verdade, tá? Para sinalizar exatamente o ponto onde isso aconteceu. Vou trazer isso para cá. Então, estamos falando aqui de agosto para setembro de 2023. Também um fundo de poço, como vocês podem notar, né? O preço estava aqui nos 25 mil dólares, como vocês podem notar. E depois de encontrar este momento de RSI abaixo do 30, o preço dispara absurdamente até atingir a região dos 72 mil dólares, uma alta histórica. 25 para 72 mil dólares em poucos meses. Então, também é uma sinalização interessante. E aí eu parei para pensar e lembrei de uma coisa. Esse momento aqui em setembro de 2023 foi um momento muito similar na questão de emoção de mercado. É um momento mais próximo em questão de medo. Recentemente, a gente viu o Bitcoin bater em 30 naquele indicador de Fear and Greed Index, né? Indicador de medo e ganância. 30 sinaliza medo. Sabem qual foi a última vez que esse indicador pegou 30? Exatamente aqui. Exatamente em setembro de 2023. Então, não somente é o mesmo ponto aqui de RSI, né, similar ao que a gente tem hoje, mas também é um momento similar no indicador de medo e ganância. E esse indicador, geralmente, ele também mostra um esgotamento de força vendedora. Quanto mais medo no mercado, ao contrário do que as pessoas imaginam, né, vou fugir do Bitcoin, esse momento de medo é o momento ideal de compra. Eu vou mostrar isso para vocês justamente em gráfico, trazendo para vocês o gráfico que está na tela. Então, o que eu falei para vocês foi o seguinte: aqui embaixo, vocês têm um gráfico de Fear and Greed, medo e ganância. Vocês vão ver que a última vez onde esse indicador pegou aqui no 30, que a gente pegou recentemente, foi justamente aqui, como vocês podem ver, em setembro de 2023, tá? Em nenhum outro momento se aproximou disso, somente agora em setembro de 23. E olha que engraçado, pessoal. Olha o que a gente tem no preço aqui em cima. Esse gráfico preto aqui em cima é o preço do Bitcoin. Lá em setembro de 23, olha só que formação a gente tinha. Double top, tá? Topo duplo, ou seja, o preço pegou no topo do canal, caiu, pegou de novo no topo do canal, na mesma região aqui, e desabou para esse ponto. E o momento aqui que a gente tinha o medo, né, região 30 de medo e ganância, ou seja, medo
no mercado está marcado exatamente aqui, onde vocês estão vendo capitulation, né? Exatamente o ponto onde aconteceu a reversão. O preço volta pouco a pouco a subir, rompe esse canal de acumulação e dispara até um novo canal, que é o canal atual. Aquele canal que vocês já conhecem, que vai lá dos 72 até os 60 mil dólares. E olha só, pessoal, esse canal atual também tem um topo duplo. Pegou nesse momento aqui, caiu, pegou nesse momento aqui e caiu. E lá embaixo estamos no 30 do medo e ganância, exatamente como aconteceu em setembro de 2023. Então, pessoal, se a gente pegar este gráfico aqui, lá em 23, e jogar para agora, seria este o movimento esperado a partir daqui. É uma certeza? Não, pessoal. Como eu falei, é um momento perigoso, é um momento delicado, onde a gente pode perder os 60, já que o Bitcoin está se acostumando, está gostando da região dos 60, o que não indica ali aquele tradicional fundo do poço, né? Que é um pavio e o preço volta a subir. Então, é um momento arriscado, mas muito parecido com esse momento lá de setembro de 2023, quando, na verdade, a gente viu uma armadilha, né? Foi um falso topo duplo. Um topo duplo indica que o mercado vai desabar. E não foi isso que aconteceu. Ele teve uma quedinha, a galera fugiu do mercado, amedrontada, né? Medo 30, como vocês viram, a galera fugiu e logo na sequência, pum, o preço dispara dos 25 até os 72. Agora estamos na mesma situação. Seria mais um falso topo duplo ou realmente vamos romper? A minha indicação para vocês, não façam nada enquanto não tivermos uma confirmação de rompimento desse canal, tá? E como é que se confirma isso? Você tem uma confirmação fraca caso ocorra um fechamento diário abaixo dos 60 mil dólares, né? Abaixo desse canal aqui. Se a gente fecha isso com um preço abaixo dos 60 mil dólares, é uma primeira confirmação, uma confirmação ainda fraca. Por quê? Porque é um gráfico de curtíssimo prazo. Que é uma confirmação mais forte, é um fechamento semanal abaixo dos 60 mil dólares. Quando fecha a semana, Guilherme? Fecha no domingo. Então, lá 9 horas da noite do domingo, se tiver abaixo dos 60 mil dólares, você tem uma certeza maior em relação a esse rompimento aqui. Isso acontecendo, aí sim você pode apostar algumas fichas num retorno do preço para essa região que vocês estão vendo aqui, estão vendo? Essa região aqui que era uma resistência, um suporte, lá na casa dos 50, 52 mil dólares, tá? Então, aguardem, não façam nada de cabeça quente agora, porque pode acontecer exatamente o que está mostrando nesse gráfico, né? Mais uma vez ser um falso topo duplo, medo no mercado, afasta a sardinhada, e aí as baleias ajudam o mercado a voltar a subir com força e dar uma disparada, claro, sem as sardinhas. Profissão trader, ensinando para você que já está no mercado há algum tempo, mas ainda não entende direito como fazer uma análise gráfica, como entender os movimentos, como se posicionar na compra e venda, quando entrar e quando sair de uma criptomoeda. Esse curso é feito justamente para você. É muito barato mesmo, porque a ideia é que todos vocês consigam aumentar a capacidade de analisar o mercado num momento tão importante como a gente está passando. E aí a gente tem módulos bônus, um e-book de gerenciamento de risco e um outro e-book com as minhas 10 apostas para o novo ciclo das criptomoedas. Não perde a oportunidade, o link está aqui na descrição, corre e faz agora o seu cadastro. Até porque um dos principais atores do mercado para gerar uma força vendedora contínua são os mineradores de Bitcoin, né? Eles têm um custo alto para maquinário, energia elétrica, e eles precisam vender Bitcoins para manter sua operação, principalmente depois do halving. Afinal, agora eles ganham metade do que ganhavam há poucos meses atrás. Então, vendem Bitcoin, fazendo ali uma força vendedora que mantém o Bitcoin dessa faixa que a gente está vendo, ou até empurra o Bitcoin para baixo dessa região. Mas como diz a matéria da Livecoins, pressão de venda por parte dos mineradores está diminuindo, mostra a análise. Então vamos ver aqui essa análise para entender o que está acontecendo. Está aqui exatamente isso, ó. A linha branca nesse gráfico é o preço do Bitcoin, e vocês estão vendo uma linha azul que mostra a pressão vendedora por parte dos mineradores, quanto eles estão vendendo de Bitcoin. E vocês percebem uma correlação absurda nesse gráfico, né? Sempre que essa linha azul sobe, ou seja, os mineradores vendem mais Bitcoin, existe uma tendência do preço do Bitcoin ficar preso ou caindo aqui, né? E na hora que a gente vê esta linha azul caindo, como mostra essa seta vermelha, né? A queda da pressão vendedora dos mineradores, olha só o que acontece com o preço.
conforme mostra a seta verde, né? Pressão dos mineradores veio para o fundo aqui, ou seja, pouco Bitcoin sendo vendido por mineradores, o preço dispara. Mais na frente, estamos vendo agora já na virada de 2023 para 2024, mais uma vez, pressão dos mineradores desaba e na sequência, como vocês podem ver pela seta verde aqui, o preço do Bitcoin sobe absurdamente, tá? E olha só o que vem acontecendo aqui a partir deste mês com a pressão vendedora por parte dos mineradores. A linha azul, ela vem desabando para novamente encontrar esse fundo do poço aqui, ou seja, pouca venda por parte dos mineradores. O preço está aqui embaixo, né, 60 mil dólares. Mas será que não vai acontecer a mesma coisa que aconteceu nas duas setas verdes anteriores, onde o preço disparou? É isso que a gente espera, né? Uma menor venda por parte dos mineradores, ajudando o preço finalmente a conseguir subir. E por sinal, lembrem que eu falei lá que estamos no momento exatamente igual a setembro de 2023, onde o medo estava na região 30, ou seja, sentimento de mercado de medo, e também o RSI estava no mesmo patamar. E mais uma vez, neste gráfico aqui, notem que essa primeira seta verde aqui, ela acontece exatamente, ela aqui, setembro de 23, momento onde a venda por parte dos mineradores atingiu um fundo do poço e o preço disparou. E exatamente agora estamos na mesma situação. Então esse momento agora está muito similar a setembro de 23, quando todo mundo achava que o Bitcoin ia para o fundo do poço e o preço disparou. E como eu indiquei para vocês, para falar sobre a confirmação de um rompimento dos 60 mil dólares ou do canal, que a gente está tão acostumado, o gráfico de longo prazo ele é sempre mais confiável do que o gráfico de curto prazo. Portanto, um gráfico semanal é mais confiável do que um gráfico diário. Um gráfico mensal é mais confiável do que um gráfico semanal. E um gráfico trimestral ele é mais confiável do que um gráfico mensal. E quando olhamos para o gráfico trimestral, o gráfico do trimestre, onde cada barra de preço representa 3 meses, vocês notam o seguinte, tá aí na tela para vocês, né? Cada barrinha aqui representa um período de 3 meses, um trimestre, e olha só para onde está vindo este recuo de preço. Esta linha preta aqui na horizontal, ela está em 58.737, marcando os topos lá de 2021, tá? No gráfico trimestral, esse foi o topo, a vela, ela parou nessa região de 58.700. E notem o que aconteceu após essa disparada de preço que a gente teve desde o início de 2023, né? Tivemos a Bull Run e temos agora um retorno de preço exatamente para esse patamar, né? A gente viu o preço recuando para essa zona e agora a tendência natural, né, com análise gráfica seria o quê? Rompeu, retesta esta linha como suporte e a partir daqui ficaria livre para ter uma disparada de preço. Então, no gráfico trimestral, para falar a verdade para vocês, tá lindo, tá? Então, é um gráfico muito mais confiável do que o mensal ou o gráfico semanal. E aqui, essa figura está bem bonita. E comparando mais uma vez com setembro de 2023, você vai ver que foi esse momento aqui, pessoal. Tá vendo essa barra vermelha que vocês estão vendo aqui? Foi nesse trimestre que aconteceu esse recuo, onde todo mundo ficou assustado. Olha que interessante. Uma disparada de preço, 2 velas trimestrais subindo, exatamente como agora, ó, 2 velas trimestrais subindo, seguida por uma vela vermelha, que gerou medo até a região 30 do indicador medo e ganância. E o pessoal ficou desesperado. Exatamente esta vela vermelha aqui. O que aconteceu depois dessa vela? Novamente, 2 velas verdes disparando o preço, seguida da vela trimestral atual, onde, mais uma vez, vemos medo e ganância na região 30. Estão percebendo similaridades, como o mercado funciona dessa forma, né? Ele faz essa contínua repetição de movimentos, né? E serve como uma limpeza, porque nada pode subir para sempre de forma descontrolada. Precisa acontecer uma limpeza pouco a pouco, uma renovação de mercado, e é exatamente o que eu estou vendo acontecer nesse trimestre, né? Nessa vela que a gente está vendo, é justamente aquilo para separar o joio do trigo, para separar os homens dos ratos, aqueles que realmente confiam no ativo, daqueles especuladores de curto prazo. Eu vou apresentar para vocês 24 gemas de 8 setores diferentes do mercado cripto que irão explodir nesse ciclo. E não somente isso, eu vou ensinar você a caçar gemas por conta própria sem depender de mim. Descobrindo a hora de comprar e a hora de vender cada uma dessas gemas para não perder dinheiro, como 90% do mercado acaba fazendo. Você faz a sua inscrição no primeiro link da descrição e também no primeiro link do comentário fixado. Você por acaso sabe quando vai vender suas criptomoedas? Em que
ponto? Você tem esse planejamento? Você sabe identificar o momento de vender as criptomoedas? Provavelmente não. E é por isso que, assim como eu falei no passado várias coisas, compre Bitcoin no 15 mil, compre Bitcoin no 20 mil, compre Bitcoin no 25 mil. Agora eu falo, você precisa de ferramentas de trading que te ajudem a entender o momento de sair do mercado. E é por isso que nós estamos com Profissão Trader, para que você, com ou sem experiência, consiga navegar melhor nesse mar de criptomoedas, que é um mar muito volátil. Tudo parece ótimo agora, mas você precisa saber a hora de sair para não perder 30, 40, 50% num período curto. No Profissão Trader você tem acesso a 3 módulos que vão desde os fundamentos do trading até análise técnica e práticas do trading e passando por fim pelo aprofundamento no trading. E ainda recebe 2 e-books gratuitamente com as regras de gerenciamento de risco e também minhas 10 apostas de criptomoedas para o novo ciclo das altcoins. Link na descrição e também vou fixar no primeiro comentário